A paz do Senhor, queridos juvenis, é com imensa alegria e com imenso prazer que estou aqui na manhã deste domingo para mais uma vez podermos juntos adentrarmos diante do conhecimento da palavra do Senhor. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, iremos compreender nesta manhã um assunto de muita importância. Nós estamos tratando de uma lição, a penúltima lição do nosso segundo trimestre de 2021. Hoje, domingo, 20 de junho de 2021, o tema da nossa lição é Céu e Inferno. Eu gostaria, desde já, para que você que está presente, manifestasse aí no chat a sua presença. Queridos amigos e visitantes que também estão acompanhando a nossa EBD nesta manhã, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor possa falar nos vossos corações. Lembrando, eu gostaria também de lembrar vocês, aqueles que não são inscritos no nosso canal, possam se inscrever no nosso canal. Que vocês possam curtir os nossos vídeos, que vocês possam comentar também, fazendo comentários, e também compartilhar nas suas redes sociais, fazendo isto para a expansão do reino de Deus, compartilhando a palavra do Senhor. Muitas outras vidas serão alcançadas pela palavra do Senhor. Vamos orar neste momento? Senhor, muito obrigado por mais um dia aqui estarmos para tratarmos de um assunto pertinente nos nossos dias, a realidade do céu e do inferno. Ó Deus, que os nossos queridos alunos possam abrir os seus corações neste momento. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha falar ao coração de cada um dos nossos amigos visitantes, que possamos entender que precisamos, ó Pai, do Senhor, e que esta palavra possa ser guardada em nossos corações. Eu te peço a luz do Teu Santo Espírito mais uma vez esta manhã, em nome de Jesus. Então, como eu disse, a lição 12, a penúltima lição do segundo trimestre de 2021, estamos tratando este assunto céu e inferno. E eu gostaria que você que está acompanhando, querido juvenil, que está aí, possa compartilhar, comentar, principalmente no chat. Manifeste a sua presença aí, como eu disse, e também faça suas perguntas, seus comentários. São de muita importância a participação de vocês. Lógico, eu creio que você já está com a sua lição, já está com a sua Bíblia posta aí, mas também pegue um caderno, um lápis ou uma caneta, de preferência que você quiser, para que você possa, junto comigo agora, participar e anotar coisas importantíssimas e valiosíssimas desta lição. Os objetivos da nossa lição, que estão ligados aos pontos da nossa lição, temos 4 pontos nessa lição. O primeiro e o segundo ponto, nós iremos compreender a realidade do céu e do inferno. No terceiro ponto, iremos saber da impossibilidade de negar biblicamente o céu e o inferno. E no quarto ponto, vamos mostrar biblicamente a alegria eterna dos justos e suas recompensas. Os assuntos dos dias da semana, eu espero que vocês, com muito amor, com muito carinho, acompanhou aí. Os assuntos são muito importantes. De segunda a sábado nós temos vários versículos, várias referências bíblicas e vários assuntos maravilhosos para abranger o conhecimento. Então eu acredito que você, com a sua lição, querido aluno ávido estudante, acompanhou aí e pôde muito aprender. O nosso texto aqui de início está relatado em João 14, no versículo 2, que são palavras do nosso mestre Jesus, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. João 14 e verso 2. A nossa leitura bíblica em classe
para aqueles que têm a nossa Bíblia devocional do Robert McCheyne, está na página 342, e o texto bíblico é João 14, versículo 1 ao 7, e diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Que palavras preciosas, que palavras maravilhosas. Diante dos dias, dos tempos e das situações e circunstâncias que temos vivido neste mundo, perceba que Jesus deu uma palavra para os seus discípulos. E nós também, discípulos do Senhor, nós também podemos acalentar a nossa alma e o nosso coração, ouvindo do nosso Mestre: não se turbe, não tenha medo, crede em Deus, crede também em mim. Que maravilhoso ouvir isto do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então, eu gostaria que você aí, meu querido aluno, participasse, comentasse aí, muito importante. Nós iremos agora sintetizar a lição, e eu gostaria que você colocasse o seu ouvido atento agora nesta síntese que foi deixada aqui na lição. Olha só, ninguém que crê que a Bíblia é a palavra de Deus é capaz de negar a existência do céu e do inferno. Embora muitos tentam argumentar a respeito da inexistência desses lugares, é importante que você confie nas Escrituras, pois de acordo com Jesus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Você confia no que está escrito neste livro? É a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E Jesus falou que pode passar o céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então, se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos em Jesus Cristo, como ele disse, não se turbe, creia em mim, creia também em Deus Pai. Então, se ele disse isto, nós podemos também crer na existência desses dois lugares. Então, uma coisa é muito importante, anote aí no seu caderninho, é muito importante, meu querido juvenil, você saber desta realidade. O céu e o inferno são reais. O céu e o inferno são lugares diferentes uns dos outros. O céu e o inferno é um lugar real, palpável, visível, físico. Perceba comigo que Jesus falou muito sobre isto. Esta realidade Jesus falou muito bem. A nossa introdução, ela faz um englobamento nesse assunto e nesse aspecto, falando que o céu e o inferno é um lugar real. Jesus falou muito sobre o inferno. Ninguém será injustamente enviado para um desses dois lugares. Deus não vai mandar ninguém para um desses dois lugares injustamente. Seremos julgados pelas nossas obras. E aqueles que serão lançados no inferno serão lançados porque mereceram ser lançados lá. E os que irem para o céu, irão para o céu porque Jesus deu a sua vida e fez este lugar, preparou para aqueles que creem nele, como Filho de Deus, como seu Salvador. E que a vida anda de acordo com os preceitos dos seus ensinos, da sua palavra. Então,
Nós estamos caminhando por vontade própria. Nós temos poder de decidir, de escolher o que nós queremos fazer. Hoje, você e eu podemos escolher onde passaremos a eternidade. Em Hebreus capítulo 8, versículo 29, diz que para o homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Depois da morte segue-se ao juízo. Nós devemos preparar-nos enquanto estivermos em vida, enquanto tiver fôlego de vida. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Isaías 55, verso 6. Então, muitas pessoas negam a existência desses dois lugares, mas nós iremos compreender hoje, aprender hoje, a realidade desses dois lugares. Muitas pessoas acham que biblicamente seria impossível negar a existência desse lugar, mas nós iremos saber hoje que não é possível negar a existência desses lugares. Esses lugares existem, são reais. Iremos aprender aqui hoje e mostrar. Vamos então aqui a nossa lição, debruçar aqui na nossa lição. A nossa aula já começou, creio que vocês já manifestaram aí nesta manhã alguns comentários, podem fazer as suas perguntas aí também, nossos professores estarão apostos aí para ajudar, estaremos prontos para poder ajudar vocês, com a graça de Deus. O céu será um lugar de grandes surpresas, será sim. Sabe por quê? Nós encontraremos pessoas lá, que seriam talvez incapazes de estar lá, mas igualmente procuraremos sem sucesso outras pessoas que acreditaríamos estariam ali. Entretanto, isto não é mais importante. O que é mais importante, não é importante ficar pensando se fulano, se cicrano, se beltrano estará lá no céu. O importante é saber se o meu nome e se o seu nome está escrito no livro da vida. Lá no céu existem livros, e há um livro muito importante, João descreveu sobre este livro no Apocalipse, é chamado de o livro da vida. Jesus também falou com os discípulos para se alegrarem se os seus nomes estivessem escritos nos céus. Porque nós devemos nos alegrar, porque é o motivo de nós podermos entrar no reino celestial. Quando o Senhor chamar o nosso nome, quando o Senhor chamar o meu nome e o seu nome, querido aluno, ó, que grande alegria será, ó, que imenso prazer será. Você tem certeza da tua salvação? Nós temos certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro do nosso Deus? Então esta é a alegria que nós devemos ter, saber que nós somos herdeiros de Deus, embaixadores do reino de Deus, somos chamados sal da terra, somos chamados luz do mundo, somos chamados filhos de Deus irrepreensíveis. Sabe por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. Reconhecemos tudo isto porque é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, nós seremos salvos e levados para a eternidade, para o reino celestial, para os novos céus e a nova terra que o Senhor está preparando para nós. O inferno é um lugar de acerto de contas, o inferno é um lugar que foi preparado para o diabo, seus anjos, os demônios e os ímpios que receberão o justo castigo pelos seus pecados, serão ali lançados. Deus não tem nenhum culpado por inocente, mas que nós reconhecemos, arrependemos, deixemos o Espírito Santo de Deus fazer morada em nosso coração, tirar toda impureza, tirar toda a maldade e nos tornar um verdadeiro cidadão do céu. O primeiro tópico, muito importante, o primeiro ponto aqui da nossa lição vai tratar sobre o céu, o destino dos salvos. Olha, nós já oramos, já falamos um pouco, introduzimos esta lição, mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Respondam aí.
O céu, de fato, é uma realidade ou uma invenção da religião? Existe alguma possibilidade de o céu ser uma grande mentira? Em algum momento da nossa vida e da sua vida, você, assim, surgiu aquela desconfiança, aquela dúvida sobre o destino dos santos? Olha que 3 perguntas intrigantes, interessantes, relatadas para este primeiro ponto. Você que estudou, acredito que já está aí respondendo, né? Olha só, o céu não é um estado de espírito. Ou seja, não é uma condição também emocional. Não estaremos ali como uma ilusão criada pela religião, que nem tampouco seria um lugar infinito de imóveis. O céu é muito mais além do que essas conjecturas, do que esses pensamentos. Então, o que é o céu, professor? Olha, o céu é um lugar real. É um lugar tão real quanto é a terra física. Jesus é uma pessoa mais ideal para falar sobre o céu. Porque foi ele quem de lá desceu. Quem veio de lá foi Jesus, o nosso Deus. Então, vamos ver o que ele falou sobre este lugar? Nada melhor do que ouvir quem de lá veio, o nosso mestre. Olha só, Jesus afirmou em João capítulo 3, versículo 13, que ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem, o que está agora à direita de Deus. E ele disse assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Então eu já aprendo aqui que aquele que vai morar no céu, aquele que é um verdadeiro cidadão no céu, ele não faz a sua vontade, mas ele faz a vontade do seu rei. Ele faz a vontade do seu pai. Quem é o seu pai? Quem é o seu rei? Então, se for Deus, você está no caminho certo. Jesus também disse em João capítulo 6, versículo 51, que ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que alimenta e sacia a nossa alma. Segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, um grande teólogo, um homem de Deus, nosso querido pastor Cláudio Honor de Andrade, ele faz uma definição sobre o que os judeus entendem sobre o céu. E os judeus entendiam que havia pelo menos 3 céus. Olha só, muito interessante isso aqui. Por que os judeus entendiam que havia pelo menos 3 céus? O primeiro é o céu que vemos, onde os pássaros voam. Isto, onde os pássaros voam, onde estão as nuvens. Este céu visível que a nossos olhos nos conseguimos ver. Este é o primeiro céu, segundo creem e entendem os judeus. E deixou muito claro aqui o pastor Cláudio Honor de Andrade. O segundo céu é que é o firmamento, onde orbita o sol, onde orbita a lua e as estrelas, onde está o espaço sideral, como diz em Gênesis 1, verso 8. E o terceiro céu, que também podemos concordar que um homem uma certa vez diz, se dizendo dele mesmo ou de outro, cremos muito que seja ele mesmo, o apóstolo Paulo. Conheço um homem que foi arrebatado em sentidos e foi levado até o terceiro céu. E ele lá viu coisas inefáveis, maravilhosas e grandiosíssimas, que não é possível nem revelar ao coração humano. Perceba que concorda com este homem de Deus, Paulo, que há o terceiro céu, que é a morada de Deus, a morada do Altíssimo, onde os anjos o adoram, os 24 anciões o adoram, os 4 seres viventes o adoram, a noiva do Cordeiro seres celestiais, angelicais, e adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Um novo corpo, um novo nome receberemos, uma nova vestidura, livre do pecado. O corpo mortal hoje se revestirá da imortalidade. O nosso corpo carnal se revestirá
naquilo que é imortal, formados, glorificados. Glorificados é a palavra ideal. O nosso corpo será glorificado como Cristo foi glorificado quando ele ressurgiu dentre os mortos. Então, meus queridos, paramos para analisar então, mediante essas três afirmações, que há três céus. O primeiro céu vemos os pássaros, as nuvens. O segundo, a lua, o sol, as estrelas, o espaço sideral onde orbita os satélites. E por fim, o céu, morada de Deus. Então, paramos para pensar um pouco. O céu é o melhor lugar para se habitar eternamente. Por que que o céu é um lugar melhor para se habitar? Porque lá não vai haver pecado, não vai haver sofrimento, não vai haver trevas, maldição, doenças, fome, sede, morte. Pelo contrário, o céu é um lugar onde haverá vida abundante, alegria permanente, serviço eterno ao nosso Deus, adoração verdadeira, beleza, descanso eterno, recompensa, glória indescritível, salvação completa. O céu é o destino definitivo dos salvos, onde veremos Deus face a face. Face a face nós veremos. O meu coração queima ao falar essas palavras para vocês. É porque não tem tempo para me falar todas as referências bíblicas, mas você que está acompanhando o primeiro ponto, são imensas. Eu não falei isso aqui para não perder muito tempo, mas de tudo aquilo que eu falei aqui, o céu é o melhor lugar. O céu é o melhor lugar. É o destino dos salvos, o destino dos santos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos então para o nosso segundo ponto. E diz assim: inferno, morada. Se o céu é o destino dos salvos, a morada dos santos, o inferno é o contrário. O inferno é o destino dos perversos. O inferno é a morada dos ímpios. Olha, uma coisa interessante que eu paro para ver aqui é que o inferno é um lugar real. Por acaso, você gostaria de fazer uma visitinha ao inferno? Eu creio que você está meneando a cabeça aí. Não, Deus que me livre. Quem quer? O inferno não foi criado para os homens. Não. O inferno não foi criado para os homens. Ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas nós iremos ver que ao decorrer da lição, por que muitos serão lançados lá. Por isso que o tema aqui do ponto segundo aqui, inferno, morada dos ímpios. Gostaria que vocês guardassem com vocês, escrevam aí na sua lição mesmo, se você não tiver um papel, uma folha, um caderno de anotação. Há mais de 162 afirmações, 162 referências bíblicas só no Novo Testamento sobre este lugar, o inferno. E pasme vocês que 70 delas foram faladas por Jesus. Sabe por quê que Jesus também falou sobre o inferno? Jesus, como disse o apóstolo Paulo, ele desceu aos mais baixos lugares e tomou a chave da morte e do inferno. Oh, aleluia! Ele desceu nas profundezas para nos salvar. Durante aqueles 3 dias que ele permaneceu no túmulo, ele não estava ali no túmulo, o seu corpo físico estava ali no túmulo, mas o seu espírito desceu às profundezas do abismo e libertou das cadeias muitas pessoas. Ele tomou a chave do inferno e da morte. Por que que o inferno e a morte não têm o poder sobre a vida de Jesus? Porque Jesus em nenhum momento pecou. Por que que Jesus ressuscitou? Porque o pecado não habitou na sua vida.
Jesus não pecou, em nenhum momento ele pecou, ele foi tentado, mas não cedeu, ele foi humilhado, mas não escarneceu, ele foi cuspido, mas não abandonou e negou a fé, ele perdoou, ele não pecou. Jesus ressuscitou, porque a morte, os grilhões da morte não poderiam segurar ele no túmulo, porque ele ressuscitou. O inferno não poderia receber jamais o Senhor, não era digno jamais, porque ele é santo dos santos, e até aonde ele vai, aonde ele pisa, as luzes apareçam, as trevas vão embora. Eu acredito que no momento daquele que Jesus estava descendo as profundezas, até o lugar de escuridão se tornou uma luz do dia, se tornou uma escuridão total, e o Senhor tomou ali a chave da morte e do inferno. Ele tem o controle da vida, ele tem o controle de todas as coisas. Jesus, não menos verdadeiro do que o céu, o inferno é uma realidade também inquestionável e também assustadora. Por isso, quando eu perguntei, você quer fazer uma visitinha ao inferno? Existem uns livros publicados, muitas pessoas deram testemunho, são histórias verídicas e relataram com muita força de detalhes, muitas coisas interessantes ali. E eu gostaria de dizer para vocês uma coisa interessante acerca de um doutor. O doutor Hawlings, ele é um especialista em cirurgia e doença cardiovascular. Ele tratava de pacientes com este tipo de problemas cardiovasculares. E esse especialista em cirurgia, ao tratar de muitos pacientes, ele via a agonia e o sofrimento de muitos deles. Uma certa feita, o doutor Hawlings, ele considerado um ateu devoto, ele teve a experiência de atender um paciente seu que na ânsia da morte ali, quando ele estava praticamente quase morrendo, e aquele homem atendendo o seu paciente, ele viu o desespero daquele homem, e aquele homem gritava, dizendo assim, que a morte, ele estava com muito medo naquele momento, e ele gritava, me tira daqui, eu estou caindo nas chamas do inferno, me tira desse lugar. E o doutor ficou com os olhos esbugalados, olhando aquela situação, e ele relatando, isto foi em 1977, a partir daquele momento, aquele homem passou a ter uma nova visão. O doutor Hawlings teve uma mudança extraordinária e dramática na vida dele, quando ele viu aquele paciente dele na ânsia da morte gritando, mentira, das chamas do inferno, estou caindo neste lugar de pavor, de tormento. Aquele homem que era ateu, pôde por essa experiência ter um encontro com Deus. Que maravilha! Então, por mais que muitos acreditam não existirem, mas é real. Sabe por que muitas pessoas preferem não acreditar? Porque eles não conhecem a palavra. Nós que conhecemos a palavra, nós temos que falar a verdade. Você que está ouvindo esta aula, está se deleitando desta palavra, não fique de boca fechada. Quando um colega seu, um amigo seu, disser que esse lugar é um lugar imaginário, é um lugar da cabeça de vocês. Mas a nossa fé é verdadeira em Jesus Cristo que ressuscitou. O inferno ele não foi criado para os homens, mas para o diabo e seus anjos, a fim de receberem o justo castigo pelas suas maldades. Está em Mateus 25:41. Por que muitas pessoas vão para esse lugar? Por causa do pecado. Isto mesmo, por causa do pecado. Como eu disse, nós temos livre escolha para escolhermos entre o céu e o inferno, entre servir a Deus e não servir a Deus. Todos os seres humanos que rejeitarem a Deus em vida serão lançados para fora da presença de Deus. O que faz divisão entre nós e o nosso Deus, para que nossas orações não sejam escutadas, já disse o profeta Isaías, são os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Arrependemos e cremos na palavra do Senhor, e cremos no Senhor Jesus Cristo, e cremos no Evangelho, para não sermos condenados com este mundo cruel. Jesus ele questionou um grupo de homens daquela época, que era chamado de fariseus,
E ao questionar eles, Jesus falava assim, ó, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Mateus 23:33. Nenhum de nós podemos salvar a nós mesmos. Somente Jesus pode nos salvar. O inferno, meus queridos, é um lugar real, onde existe sofrimento eterno. O inferno é um lugar onde a angústia e a tristeza predomina. Lembranças amargas ali serão sempre vindas à memória. É um lugar de vergonha, um lugar de trevas, um lugar de tormento eterno, sem descanso de dia e de noite. E é impossível alguém fugir deste lugar. Segundo a Bíblia, o destino final dos ímpios é algo terrível, que vai além da imaginação humana. O inferno é o local onde o fogo é inextinguível, onde o fogo nunca se apaga. Nunca mais haverá fé, nunca mais haverá esperança, nunca mais haverá o amor num lugar desse. Agora, uma coisa importante que eu gostaria que você também se atentasse sobre uma ordem das pessoas que serão lançadas no inferno, que serão lançadas no lago de fogo. Há uma ordem. Não pense que as pessoas morreram e já foram direto para o inferno, não. Um amigo meu, uma certa feita, falou assim, Maílson, eu não acredito que o inferno existe. Eu acredito que o inferno é aqui na terra. Porque aqui há muito desamor, muita desunião, muitas pessoas são violentadas injustamente, crianças são mortas, assassinadas. Eu acredito que o inferno é aqui nessa terra, Maílson. Eu falei, não, meu amigo. O inferno é um lugar real. E eu pude compartilhar o evangelho para ele. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para ele desse lugar de tormento, esse lugar onde o fogo nunca se apaga. Será um lugar pior do que nessa terra. A terra vive chorando, vive gemendo por causa dos nossos pecados, meus queridos. Por causa do mal que impera, o mal que quer destruir as nossas vidas. Então, tenhamos a certeza de que tanto o céu é real, como também o inferno é real. E como eu estava dizendo, existe uma ordem para as pessoas que forem lançadas no inferno. Não pense assim você, a pessoa morreu, já foi para o inferno. Não. As pessoas não morrem de imediato, são lançadas no inferno, assim também como os cristãos que morrem não vão imediatamente para o céu. Há uma ordem. A Bíblia diz lá em Apocalipse 19:20 que quem irá inaugurar este lugar é o anticristo, o falso profeta, que enganará muitos. Embora o espírito do anticristo já está agindo nesta terra, desde que o mundo é mundo, o homem que é contra Deus, os ateus e a filosofia humana, os estudos deste século, infelizmente, que negam a existência de Deus, negam o poderio, o senhorio da palavra do Senhor, negam a eficácia da salvação do Espírito Santo, negam a ressurreição de Jesus, a morte vicária de Jesus Cristo. Todas essas pessoas que dão lugar a esse tipo de espírito, a esse tipo de ensinamento, a esse tipo de tese, conceito, ideia, quem está agindo na vida deles é o anticristo, o espírito do anticristo. O único que ainda retém para que o espírito do anticristo, ou seja, o anticristo em pessoa, assuma o reinado aqui nesta terra, é o Espírito Santo que está ainda aqui com a igreja do Senhor. Quando a igreja do Senhor ser arrebatada e encontrar com o Senhor Jesus nos ares, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transladados e transformados, e aí encontrará-se com o Senhor nos ares. O Espírito Santo levará esta igreja adornada até o seu noivo Jesus Cristo. E aí, meus amados, o anticristo futuramente tomará posse e dominará. Se hoje as coisas já estão ruins, já estão difíceis, imagina quando realmente o anticristo tomar posse deste mundo. Não queremos estar aqui quando a trombeta tocarem, como diz o louvor. Eu quero estar com Jeová, não quero estar aqui neste lugar. Amém? Então, primeira ordem, o anticristo, o falso profeta que irá inaugurar este lugar.
Irá inaugurar o lago de fogo, o inferno. Em seguida, depois virá o julgamento das nações, os condenados, os que não aceitaram realmente o senhorio de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses sim serão condenados. Por fim, o diabo e seus demônios. E aí acontecerá o juízo final, onde todos que morreram em delitos e pecados hão de comparecer diante do grande trono branco de Deus. O terceiro ponto, é muito maravilhoso esta lição, mas o tempo, temos que correr com ele. O terceiro ponto fala sobre céu e inferno. Negá-los não mudará. Então, como eu contei este testemunho do meu amigo e falei sobre o Dr. Heiliges, que era um ateu devoto, eu gostaria também de fazer aqui um comentário muito importante acerca de um homem milionário chamado Ted Turner. O Ted Turner, em certa feita, dava uma entrevista na televisão e ele disse assim, eu estou olhando para o futuro e me vejo morrendo e sendo lançado no inferno, e lá é o meu lugar. Que tristeza, né? Uma pessoa falar isso. Infelizmente, tem muita gente que negam a Deus, que negam ao Senhor Jesus Cristo. E assim como este homem, o lugar dele será o inferno. Quando o homem se nega a olhar para Cristo como seu Salvador e suficiente Salvador, este homem está fadado ao seu destino final, inferno. Não é eu quem digo, é a palavra do Senhor. Aqueles que rejeitaram, o Senhor irá rejeitar. Então, negar não vai mudar em nada. A sentença da nossa vida, se nós negarmos, nós só aumentamos o nosso juízo. A verdade é esta. Se nós negamos a existência do céu e do inferno, só aumentará o juízo de Deus diante de nós. Se nós temos o conhecimento da palavra e negamos, não nos resta mais salvação. Algumas pessoas negam a existência do céu como morada eterna dos justos e também do inferno como destino final de Satanás. Então, uma coisa importante, a Bíblia ela é categórica ao afirmar a realidade desses dois lugares. Ainda que a mente humana, entorpecida pelo pecado, massageada pelo engano das vãs filosofias, neguem estes dois lugares, a morte revelará esses dois lugares. Nenhum de nós podemos fugir da morte. Quando o Senhor chamar a senha, quando o nosso nome ser chamado, que nós estejamos preparados. É importante, então, guarde isso no seu coração. É importante entendermos que nem o céu, tampouco o inferno, são atos injustos do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus não vai mandar ninguém para o inferno e nem vai resgatar ninguém ao céu, a não ser que essa pessoa faça por onde para estar naquele lugar. Nós devemos nos agarrar a Cristo com todas as nossas forças, a videira verdadeira, porque é do céu que se manifestará a justiça de Deus. A ira de Deus recairá sobre os pecadores, aqueles que não se arrependerem. Então nós devemos prestar conta de tudo aquilo que nós fizermos diante de Deus. E somente a justa recompensa virá do eterno Senhor. A Bíblia ela está repleta de evidências, ela demonstra que Deus dá oportunidades infinitas ao homem de aceitá-lo. Inclusive agora esta lição é uma oportunidade de você rever a sua vida, rever os seus conceitos, rever em que caminho você está, se há algo que está fazendo, que está desagradando ao Senhor, se nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, se nós estamos distanciando-nos do Senhor. Ainda há tempo, ainda há esperança, que nós possamos voltar para Deus. E negar só aumentará, como eu disse, o nosso juízo. Então, após a morte, é a eternidade que se segue. A eternidade será apresentada a nós como algo inalterável e é definitivo.
sua eternidade já está comprometida? Pense bem. Vamos ao quarto ponto e último ponto da nossa lição. O quarto ponto vai falar sobre recompensa. Eu vou fazer outra pergunta aí, comente aí, ó. O que é galardão? Você quer recebê-lo? Vamos aprender agora. Ó, a recompensa dos justos. Parece que eu já estou respondendo, né? Então, vamos lá? O próprio Jesus, ele alertou os discípulos sobre a necessidade de ajuntar tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói. Ajuntar tesouros é no céu, onde o ladrão não pode roubar, alegando que o nosso coração deve estar entesourado no céu. Nós devemos, assim como disse o escritor aos Hebreus, nos achegar a Deus e acreditar que Ele é o nosso galardoador. Cristo é galardoador daqueles que o buscam. Cristo é aquele que vai premiar, irá recompensar aqueles que buscam a Ele. Olha que maravilha, nós estamos buscando a Ele nesta manhã. Ele irá dar um prêmio para cada um de nós que se esforçou para estar agora, esta manhã, bem cedo, acordando para poder estar estudando a lição, a EBD, para estar presenciando aí agora. Aleluia! O Senhor irá recompensar por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Assim como também Ele vai querer conta daquilo que nós não fizemos. Então devemos confiar que o tribunal de Cristo é para galardoar, onde todos os salvos, arrebatados, serão julgados ali pelas suas obras e receberão ou não o galardão. Então o galardão ele é um prêmio, é uma recompensa por serviços prestados em favor do reino de Deus. Quando você ajuda alguém a atravessar a rua, quando você evangeliza, quando você ora, quando alguém critica você e você calado, eu vou orar por você, Deus te abençoe. Quando você resiste à perseguição, à tentação com muita alegria, quando você é ousado para pregar o evangelho, quando você se dedica a estar de manhã cedo aprendendo da lição, quando você se dedica para estar nos ensaios, aleluia, ensaiando, quando você se dedica para qualquer coisa que seja, por mínimo que seja esforço, até mesmo um copo d'água levado para um amigo seu ou dado para uma criança, isto terá uma recompensa. Você receberá um galardão. Eu lembro quando eu era garoto, quando eu era bem jovem mesmo, bem garoto, eu ouvia-se muito na igreja, que quando a alma se converte, eu levei aquela alma para o conhecimento do evangelho ali, ela se converteu, eu tenho uma pedrinha na minha coroa. Olha que maravilha, né? É mais ou menos isto mesmo. Nós iremos ser coroados lá no céu. A nossa coroa estará cheia de pedras preciosas. As nossas ações, as nossas palavras, as nossas obras, tudo tem um peso de glória, um peso muito excelente que um dia será revelado. O fogo irá queimar, irá passar pelo tribunal de Cristo, Ele irá recompensar-nos. Pense bem nisto. Mas pense também que não é por todos os nossos esforços, por mais que nós façamos todos os nossos esforços, é para a glória dEle e pela graça de Deus. Aleluia. Só o fato de recebermos o céu já será uma maravilha grandiosa, mas vá mais avante, mergulhe mais no reino de Deus. Não fique sentado apenas num banco, sendo espectador, vendo a balsa passar. Tenha atitude também, faça para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida, para que o reino de Deus se expanda, para que as pessoas se convertam ao evangelho do nosso Senhor. João, ele relatando em sua visão a mensagem muito maravilhosa, João relatou ali para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, ele destacou assim, o vencedor receberia uma recompensa. Lá em Apocalipse, nós vemos João falando ali sobre várias recompensas para os santos. O céu, irmãos, ele é tanto a maior e melhor recompensa do justo, quanto um lugar de recebermos muitos outros presentes do Senhor. Então, esta lição muito maravilhosa
muito pertinente para os nossos corações. Eu gostaria que você, pudesse acompanhar aí agora, para me resumir esta lição, um texto muito importante. E enquanto eu procuro concluir esta lição e resumir esta lição, eu convido você a ofertar. Estará aparecendo aqui no nosso vídeo as contas da igreja, o PicPay, o Pix. Você, caro visitante, não é obrigado, mas se sentir prazer também em ofertar na casa do Senhor, ajudando esta obra a continuar no ar e a continuar a sendo propagada e vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, nos ajude nesta obra e que Deus possa ricamente vos abençoar. Então, um texto bíblico muito interessante, Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8, que diz assim, quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, pense bem, vão ficar de fora os que são indiferentes ao Evangelho, os que são covardes. Os covardes aqui falam de indecisos, os que temem os perigos, fogem das consequências de confessar o nome de Cristo, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer. Têm medo de perder os prazeres deste mundo. Estes são os covardes. Eles têm medo de serem perseguidos. Não têm coragem de assumir que são de Jesus. Os incrédulos aqueles que buscam outro caminho para a salvação, rejeitam a oferta do Evangelho, não creem nos milagres de Jesus, não creem na atualidade do Espírito Santo agindo e operando com obras poderosas. Tomemos cuidado para que nós não possamos ficar de fora. Vão ficar de fora os que são moralmente corrompidos, como disse o texto de Apocalipse. Ficarão de fora os abomináveis. Esses abomináveis são os que perderam a vergonha, o pudor, o respeito e se entregaram abertamente ao pecado e aos vícios deste mundo. Ficaram de fora os assassinos, são moralmente corrompidos essas pessoas, os que atentam contra a vida alheia, praticam abortos criminosos, matam com armas e também com a língua. Ficarão de fora os impuros, aqueles que se entregam a toda parte de luxúria, a toda sorte de lascívia e perversão moral. São viciados em pornografia, aberrações sexuais, homossexualismo. Ficarão de fora, considerados impuros. Vão ficar de fora também os que são religiosamente corruptos. Os feiticeiros, como diz a palavra, aqueles que vivem na prática da feitiçaria, do ocultismo, do satanismo, invocam mortos, demônios, desprezam o Senhor e sua palavra. Os que creem ser dirigidos pelos astros. Ficarão de fora também os idólatras, aqueles que adoram, veneram e prestam-se diante de ídolos santos, devotos a muitas coisas e trocam o Senhor por qualquer coisa. Esses são idólatras. Vão ficar de fora os que não são confiáveis na palavra, que diz aqui no texto, os mentirosos, os que amam e praticam a mentira. Aqueles que falam e não cumprem. Aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Aqueles que não se podem confiar. Os que encobrem seus erros e praticam a maldade e a mentira. Que nós possamos acreditar que o céu é um lugar real. E que possamos, como disse lá o salmista, no Salmo 15, ser o verdadeiro cidadão do céu. Leia depois Salmo 15 na sua casa. Que Deus possa ricamente falar ao seu coração. Amém? Então, esta é a nossa lição. Eu gostaria que você orasse comigo também neste momento para nós agradecermos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra,
que ela continue falando nos corações e que ela possa achar guarida em cada coração. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família.